Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos dizer junto: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Preste atenção nesse versículo. Esse versículo diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Diga: sem Jesus nada poderá ser feito. Observe bem, quando nós olhamos para esse versículo, nós começamos a pensar: e o que é feito? Será que nós não podemos fazer algumas coisas sem envolver Deus? Sim, nós fazemos, podemos fazer. Há muitas criatividades, pessoas criativas que fazem até coisas boas. Mas quando nós pensamos em mudança, em transformação, restauração do homem, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não existe. Não há como mudar uma pessoa, não há como transformar uma pessoa se Deus não atuar na vida da pessoa. Nós podemos levar até uma pessoa a se acostumar, mudar até de costumes, mas o coração, só quem muda é Deus. Diga: só quem pode mudar o coração do homem é Deus. Diga: Deus, muda o meu coração. Amém? Queridos, isso é uma coisa tremenda. E eu quero dizer para você, a nossa missão, aquilo que nós temos que fazer, sem Jesus não tem jeito. Diga: sem Jesus não tem como fazer. E muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades, porque nós começamos a querer fazer por nós mesmos, não funciona. Não tem como fazer, porque a palavra, o Evangelho diz: sem Ele nada podemos fazer. Diga: sem Ele nada eu posso fazer. Então na nossa missão nós temos que ter o quê? Não somente a onipresença de Deus, mas a presença manifesta de Deus. Não é somente a onipotência, não. A onipresença também não. Nós precisamos da presença. Diga: eu preciso da presença de Deus manifestada na minha vida e naquilo que eu estou fazendo. Como estou entendendo, diga amém. Queridos, há muitos momentos que nós paramos. Como está a nossa vida? O que nós temos feito? Nós fazemos segundo a nossa manifestação, a maneira que nós pensamos, a maneira que nós programamos, ou Deus está agindo na igreja e agindo na nossa vida? É preciso pensar nisso. Será que eu tenho deixado? Será que nós temos deixado Deus agir na nossa vida? Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: ó, bispo, eu aceito tudo, mas isso aqui não, porque isso aqui é uma coisa minha, pessoal, isso é coisa que já vem comigo e eu não quero mexer com isso. Então começa a complicar. Por quê? Porque nós começamos a dar o nosso jeito. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Diga: sem mim nada podeis fazer. Há muitos momentos que nós temos que nos jogar mesmo, temos que nos deixar completamente na mão de Deus, de chegar ao ponto de nos sentir perdidos. É impressionante. Enquanto você não se sente perdido, você não está na mão de Deus, porque quem está na mão de Deus não sabe para onde Deus vai. Você está na mão dele, ele vai te levar. Quando você está entendendo, diga amém. É fácil? É fácil estar na mão de Deus? É bom, mas fácil não. Diga: é bom, mas não é fácil. Por quê? Porque na mão de Deus você perde a sua razão, você perde a sua direção, você perde a sua vontade, você não pode mais fazer aquilo que você quer. E nós só começamos a estar, só entramos nesse processo quando começamos a nos sentir perdidos, porque Deus vai nos dar uma nova direção. Quantos querem essa nova direção? Diga amém. Então, se você tem se sentido às vezes perdido, não se importe com isso, alegre-se, porque na mão de Deus aparentemente você está perdido, mas pode ficar tranquilo que você foi achado por Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos abrir lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 7. 2 Crônicas capítulo 7. Tem algo muito interessante. Versículo
14. Quem conhece esse versículo? É lindo esse versículo. E aqui está algo importante. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, presta atenção. Nós temos que quê? Temos que orar. Diga, orar. E como nós podemos trazer a presença de Deus? Diga, orando. O que está dizendo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Observe que há alguns princípios para que Deus possa responder. Primeiro, o que ele diz? Se humilhar. O que é se humilhar? Há muitas pessoas que pensam que ser humilde é ser pobre, ser necessitado. Não, porque há muitas pessoas que estão aqui e não reconhecem o lugar delas. A humildade significa reconhecer o seu lugar, reconhecer o que você precisa. Ser humilde é dizer, realmente eu preciso de ajuda. Você já fez algumas vezes, você quer ajudar uma pessoa e diz, não preciso de ajuda. Ah, eu já sei isso. Já viu essa pessoa? Então Deus disse, ó, se você quer que eu te ouça, não é ouvir, Deus ouve todo o clamor, mas é resposta. Deus quer responder os humildes. Quando querem ser respondidos, diga amém. Então ele diz, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Presta atenção, querido. Deus não pode abençoar o homem em mau caminho. Eu vou repetir. Deus não pode abençoar o homem andando em maus caminhos, ou em caminhos maus. Não tem como. A pessoa que quer ser abençoada no pecado. Deus não pode abençoar o pecado. Deus não pode. Por quê? Seria contra o próprio Deus. Amém, amados? Isso é muito simples. Eu estou pensando aqui. Imagine você chegar em casa e for fazer um mexidinho. Quem já fez um mexidinho para quebrar o gado? Assim, aquele mexidinho famoso, um ovinho, né? É uma delícia, né? Principalmente os gordinhos, todo gosta. Imagine uma panela de 15 dias do mexidinho passado. Você ia fazer ali na mesma panela o mexidinho para você comer, sem lavar? É como Deus te abençoar no pecado. Não funciona. Deus não pode fazer isso. Então ele diz, se humilhar, diga se humilhar, diga se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Querido, há muitas coisas que nós buscamos que não será uma realidade. Há muitas coisas que nós falamos, nós temos alguns jargões, o crente tem umas palavras interessantes. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Querido, não vai ser assim. Nós vamos fazer tudo o que é possível se as pessoas crerem. Sabe por quê? Que esse mundo só será transformado após a volta de Jesus. Não tem jeito. Amém? Mas nós temos que buscar para que Deus sare a terra, sare o nosso coração, sare o coração da igreja, sare o coração individualmente. Quantos querem isso? Diga amém. Às vezes nós lutamos por tantas coisas e não lutamos por nós. Às vezes nós queremos orar por tantas coisas e não oramos por nós. E Deus quer sarar a tua terra. Que terra é essa? Teu coração, a tua vida, as suas atitudes. Porque aqueles que não creem, vai ter sempre. Quando Jesus voltar, diz que muitos ficarão. Então nós não podemos mudar essa situação. Está na Bíblia. Mas nós podemos levar o Evangelho para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? E você não pode ficar decepcionado. Você tem que estar motivado. Mas o primeiro passo que Deus disse: eu então virei do céu, perdoarei seus pecados. Querido, Deus quer perdoar pecado. Diga amém. Ele quer perdoar, mas quer o quê? Atitude. Diga atitude. Qual é a atitude para ser perdoado dos nossos pecados? É arrependimento. Diga arrependimento. Aí eu pergunto, se você erra hoje e pede perdão a Deus e faz amanhã de novo, você se arrependeu? Então Deus não pode perdoar. Pecado perdoado, pecado apagado, já era, atitude muda. Então se você tem algo na sua vida que você continua fazendo, você não se arrependeu. Porque a pessoa que se arrepende nunca mais faz. Como você está entendendo? Há pessoas que convertem e continuam praticando as coisas erradas. Então não houve arrependimento, houve
uma decisão por uma religiosidade, mas não houve uma decisão por arrependimento em Deus. No versículo 22 do capítulo 6 de Mateus diz: porque onde estiver, aliás 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Deus quer abrir a visão, quer abrir a nossa vista, para que possamos enxergar sua glória. Quantos querem enxergar a glória de Deus? Diga: eu quero viver uma vida diferenciada. E a Bíblia diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Querido, nunca foi oferecido tantas coisas visuais. Você entra na internet e pisca tudo, né? É uma coisa impressionante. Por quê? Para ver se você entra, para ver se você se envolve. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porque os olhos é porta de entrada. Os olhos levam a pessoa a cobiçar. O que nós temos que fazer? Temos que evitar muitas coisas. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Diga: sem Ele nada poderei fazer. O que você vai fazer, querido? Quando você vê algo que você não dá conta da sua vida, chame Jesus. Eu tenho dito isso onde eu prego. Eu prego muito para jovens, em muitos lugares que eu prego para jovens, digo: jovem, sabe como é que você vence a carne? Chama Jesus na hora de situação difícil, senão não vence não, é complicado. É complicado. E não dá para Deus abençoar quem pratica pecado. Bispo, mas eu sou próspero. Prosperidade não significa bênção. Porque tem muitas pessoas que têm pouco e são abençoadas. Não confunda quantidade com bênção. Quantidade são habilidades muitas vezes. Às vezes a pessoa tem pouca coisa, mas ela é próspera. Ela é limpa, ela é salva. Não quer dizer que você não pode ser próspero com muito, mas é isso que Deus está falando. Deus quer que você tenha um corpo santo, uma vida santificada em Cristo Jesus. Amém. Temos que ser guiados sob as vistas do Senhor. Deus precisa ter os olhos em nós. O que quer dizer isso? Vamos lá no Salmo 32. Abra sua Bíblia no Salmo 32. Deus quer te guiar pelos seus olhos. Deus quer olhar para você, vivendo cada dia, guiando. E eu pergunto: nós temos que estar livres para que Deus possa nos olhar dia e noite. As situações onde estamos tem que ser situações de honra. Não podemos nos envergonhar. Diz assim, Salmo 32, versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. Versículo 10: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois reto de coração. Quantos para dizer amém? Eu fico pensando aqui: será que todos os lugares que nós andamos, tudo que nós praticamos, os olhos do Senhor podem estar lá? Quando você está entendendo, diga amém. Querido, preste atenção numa coisa. A pessoa, quando perde o temor de Deus, ela já não se preocupa mais com essas coisas. Ela não se preocupa mais, começa: é normal, que tem isso. Quem já teve numa situação, às vezes você está numa situação, vem chegando uma pessoa, você desesperadamente foge da situação. Não precisa nem levantar a mão, que até eu já fiz isso. Que isso? Temor. Devíamos ser assim com Deus, quando estivermos pecando. Se nós não tivermos temor de Deus, querido, não há como sobreviver neste mundo empraguejado, empesteado, cheio de pragas, cheio de tentação, perturbação, cheio de coisas para infiltrar na nossa vida. Diga: eu preciso do temor de Deus.
E o temor de Deus só virá sobre nossa vida com a presença de Deus em nós. Não adianta você querer ser bom por sua conta, querido, não tem jeito. Sabe por quê? Porque podemos deixar de fazer certas coisas, mas faremos outras. Deus quer ser aquele que te guia pelos olhos. Ele está olhando os teus caminhos. A presença de Deus tem que ser a glória de Deus. O Shekinah de Deus tem que ser uma evidência em nossas vidas. Não podemos viver de qualquer jeito. Deus quer um povo santo, transformado, porque para isto Ele já pagou um grande preço na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia diz que Moisés desceu do monte onde esteve com Deus e a sua glória era vista. O que quer dizer? Querido, as pessoas precisam ver em nós a glória de Deus. Quando Moisés desce do monte, diz a Bíblia que ele brilhava. O que eu acho interessante é que hoje o sal e a luz não faz mais diferença. As pessoas chegam um crente para continua, está tudo bem, é normal, ninguém está aí. Querido, quando nós chegamos, nós temos que trazer o quê? Temor. Não é por ser chato, é por ter Deus na nossa vida. Diz a Bíblia que quando Moisés desce do monte, lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, 29 a 35, diz que ele chegou, a glória de Deus era tão grande que as pessoas não podiam contemplá-lo. O que ele fez? Pôs um véu. Diga eu quero. Diga eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero brilhar. Eu quero ter a presença de Deus a cada dia na minha vida. Para que Deus se aproxime, tem que ter morte da carne. Presta atenção, o mundo hoje pega o que? A vida da carne. Claro que nós não vamos nos matar, mas hoje, o que nós temos visto mais? O ser humano produzir a carne, malhar, ter as curvas, as coisas que chamam a atenção. Mas a Bíblia diz que para que eu tenha algo em Deus, eu tenho que mortificar a carne. Então quero dizer para você manter sua saúde, fazer aquilo que é natural, não é pecado. Mas se você exagerar, é pecado, porque você está dando algo que não deveria dar na carne, está chamando a atenção, está seduzindo e sendo seduzido. A Bíblia diz que nós temos que mortificar. Não quer dizer que você vai se intoxicar, fazer besteira, não. Mas tudo que excede daquilo que é o normal, daquilo que Deus fez, é pecado. Porque eu preciso mortificar. Querido, vou dizer para você, homem hoje, eu não sei se a mulher pensa assim, que a mulher não é muito visual, mas o homem hoje, para ser santo, só Deus cegando ele mesmo, cada dia. E eu quero ser cego. Não cego para a presença de Deus, cego para a imundície, porque hoje está difícil. Você vê as mulheres, elas sentam assim, já aparece tudo aqui. É um negócio perdido, né? É impressionante. Tem bem, só o sangue de Jesus. Eu fico assim, meu Deus. Sai. É verdade. Estou mentindo? Eu tenho ficado com vergonha. Vergonha, eu fico com vergonha. Eu tenho até orado nisso. Eu acho que está na hora de quem quer ganhar dinheiro montar uma indústria gospel, porque está na hora. Porque as roupas que estão vendendo, querido, não é roupa de serva de Deus. Me perdoa. Não estou aqui para ser quadrado, não, mas estou aqui para falar a verdade. É terrível. As pessoas não podem mais viver normal, sabe por quê? Aparece, é igual sapo, abre a boca, aparece o estômago. Não pode. Nós temos que ter cuidado, diga cuidado. A Bíblia diz: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Se andar com isto que você anda, escandaliza, não ande, senão é pecado. E a Bíblia diz que há condenação. Posso continuar? Vocês concordam? Diga: Deus, tenha misericórdia da nossa geração, inclusive de mim. Não me deixe só, Senhor. Livra-me a cada dia do que temos visto no mundo. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha o que diz a palavra. Versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
Descorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, essas três, mas a maior desta é o amor. Diga amor. Querido, nós precisamos de amar as pessoas. Como? Se eu estou fazendo algo que estou colocando a outra pessoa no lugar escorregadio, eu não posso fazer isso. Como estão entendendo? E muitas vezes parado eu digo que nós vamos chegar. Eu não sei se eu sou assim só, mas eu fico às vezes angustiado. Digo, meu Deus, o que é que eu faço? Vou sair gritando para o meio da rua? Tem muitos pastores que já fizeram isso, para chamar a atenção, para ver se alguém pensa, porque a coisa vai chegando a um ponto que ele fica desesperado, porque fica numa situação terrível. E pior, nós temos a infelicidade, o ser humano, de se acomodar. Paulo disse, não posso ser como menino. O tempo de meninice acabou. Nós temos que ser adultos. Nós temos que viver como Deus é. Quantos podem dizer amém? Diga, eu preciso viver como Deus é. Por quê? Porque eu sou filho. Já viu um filho que parece com o pai fica todo feliz. E um filho que nem parece com o pai, como é que o pai fica? Infeliz. Será que eu estou igual ao meu pai para trazer alegria ao meu Deus? Paulo disse, sobre todas as coisas permanecerá o amor, permanecerá a justiça. Quantos podem dizer amém? Diga, Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Para que Deus se aproxime, tem que ter a morte da carne. Então precisamos mortificar a nossa carne, porque agora vemos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus quer nos fazer crescer. João caiu aos pés do Senhor. Apocalipse 1,16. O que quer dizer? Nós temos que nos prostrar diante de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga, Deus, eu preciso me prostrar diante do Senhor. Amém? João Batista, por exemplo, ele conheceu o segredo da glória de Deus, porque Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Mateus 11, versículo 11, parte A. João Batista conheceu esta glória. Quantos querem a glória de Deus na sua vida? Diga assim, eu quero, Senhor. Deus, que a tua glória venha sobre a minha vida, em nome de Jesus. E João disse o seguinte, qual a resposta de João para Jesus? Ele disse, convém que ele cresça, mas eu desapareça. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse, após de mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João Batista, ele recebeu glória, recebeu honra, porque ele servia a Deus na íntegra daquilo que ele foi chamado. Nos diz a Bíblia que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Vamos ler, abre lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Que coisa impressionante. Como que nós podemos vencer? A Bíblia diz que nós fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Digo, o sangue do Cordeiro é que pode me dar a vitória. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Fique em pé, feche seus olhos. Pense, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que nós temos que morrer para ter vida em Cristo. Morrer nossas vontades, nossos desejos. Evidentemente que hoje
Quando pensamos nisso, parece um paradoxo tão grande. Eu quero que nesta noite você feche os seus olhos. Comece a olhar para tudo aquilo que tem sido oferecido na sua vida. Tentações, provações, tantas coisas têm vindo. E a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. E Apocalipse diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esta noite deve lembrar da morte do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu por nós. Ele foi levado à cruz. Ele foi levado àquele madeiro porque Ele viu a nossa necessidade. E nós podemos nesta noite começar um novo tempo, entregando a Ele aquilo que tem sido dureza em nós, aquilo que tem sido difícil. Querido, enumera talvez algumas coisas que têm sido difíceis na sua vida. Não existe pessoas perfeitas. Nós somos santos porque temos Jesus, mas vivemos no mundo, não fazemos parte do mundo. Mas Deus, Ele quer fazer de você a luz e o sal. Mostre para o Senhor nesta noite. Coloque diante do Senhor aquilo que tem sido difícil para você, aquilo que tem sido luta na sua carne. A presença de Deus precisa ser real na sua vida. Nós não podemos viver da presença de Deus na vida das pessoas. Há tantas pessoas que vivem atrás de movimentos, porque vê a presença de Deus nos outros, mas não tem. Isso não leva ninguém a nada. Nós precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas. Diga para o Senhor nesta noite: eu preciso da tua